Olá, tudo bem? Mais um momento para falar com vocês, um momento para a gente compartilhar da graça, do poder e da autoridade de Deus. O que o Senhor tem colocado é muito forte e a gente precisa entender a provisão de Deus. Eu queria falar um pouco sobre a provisão de Deus. Quando a gente começa a andar pela Bíblia, a gente vê que todas as vezes que os hebreus, os judeus, os cristãos precisaram, Deus se manifestou em provisão. Deus se manifestou em provisão lá atrás com Abraão, quando houve uma tremenda fome na terra. Com Isaac, da mesma maneira, quando houve uma tremenda fome, uma fome maior do que as comumente ou as normais, aí ele deu provisão. Se você vê o povo mesmo saindo lá com Moisés, entrando no deserto, saindo do Egito, o Senhor deu provisão, água, deu comida. E o Senhor vai fazendo isso. Quando chega Jesus, Jesus tem um momento ali com o povo, e o povo senta à volta dele e ele começa a ministrá-los, a curá-los, a dar uma palavra, uma orientação, né? E aí os discípulos ficam muito preocupados. Os discípulos colocam assim: Senhor, despede-os, porque a gente não tem comida e não tem onde comprar comida por aqui. E Jesus diz para eles assim: dá-lhes voz de comer. E eles ficaram até meio assustados. Ele falou: o que vocês têm? Ele falou: não tem quase nada. Tem um garoto aí que tem um pouco pão e poucos peixes. E ele manda trazer, ele consagra ao Senhor, ora, apresenta a Deus. E depois ele manda sentar as pessoas de 50 em 50 e alimenta mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A segunda multiplicação acontece mais ou menos a mesma coisa e novamente ele alimenta as pessoas, ele dá a cura, ele dá a palavra, vamos dizer, o alimento espiritual, ele dá a cura e ele dá também o alimento físico. E novamente a gente pode perceber a provisão do céu se manifestando de uma forma especial. E aí no terceiro quadrante, no terceiro momento aí no versículo, aparece ali eles conversando com Jesus e Jesus falando para eles assim, para que eles tomassem cuidado com o fermento dos fariseus. E eles já pensam logo no alimento físico, e eles começam a ficar preocupados. Puxa vida, ele percebeu que nós esquecemos, de trazer o pão. E o que Jesus estava dizendo era sobre provisão, mas não era aquela provisão comum, não era provisão momentânea, mas era uma provisão contínua. Por isso que ele falava do fermento dos fariseus, queria dizer o quê? Ensinamentos errados, ensinamentos que não fortalecem o espírito, ensinamentos que não trazem condição de realização para a vida do verdadeiro cristão, o verdadeiro homem ou mulher de Deus. Ele estava dizendo para eles sobre a tentação ou a provocação que os fariseus tinham, tentando pedir a ele sinais, que ele fizesse sinais do céu. Se eles simplesmente andassem à volta dele, eles veriam os sinais que estavam acontecendo. Mas o que eles queriam, mais do que sinais, eles queriam achar em algum momento que os sinais não viessem da forma que estava escrito na Bíblia ou no Pentateuco na época, que fosse alguma coisa que estivesse fora dos princípios, fora daquilo que o Senhor tem, que Deus tem, que Jesus tem. A provisão de Deus, ela é tão limpa, tão pura, tão séria, tão honesta, que não teria como eles pegarem ele querendo colocar. Quando eles começaram a razoar, falando que de repente o povo lá, os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer, Jesus foi claro, ele disse para eles o quê? Não se preocupe com o que entra, se preocupe com o que sai. Ou seja, da sua boca podem sair palavras duras, podem sair palavras erradas, podem sair maldição, pode sair uma porção de coisa, ou pode sair também adoração. Depende da provisão de Deus que está contida no seu coração. A Bíblia diz que a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Então nós precisamos entender que o nosso coração tem que estar cheio da presença de Deus, cheio da provisão de Deus, cheio da manifestação de Jesus Cristo, porque quando eu abrir a minha boca, sinais e maravilhas vão acontecer. Eu vou entrar na dimensão sobrenatural do amor e da misericórdia de Deus. Eu vou viver essa presença, não uma presença comum, mas uma presença profunda, algo que venha me completar, algo que venha me alimentar, ao ponto de me dar a condição de viver todas as promessas do Senhor. Nós falamos da provisão de Deus
Nós precisamos entender que tudo isso entra dentro do mecanismo da oração, do poder, da autoridade, da intimidade, da fidelidade, da lealdade. É algo que está contido dentro da provisão que vem de Deus. Você não consegue ir além com Deus se você não tiver essas características. Você não consegue entrar na dimensão sobrenatural ou na provisão de Deus se o teu coração estiver preso, retido na carne, no mundo. Se você ainda quiser subjugar a Deus através das coisas que estão no mundo, como a gente ouve muitas vezes as pessoas fazerem, mas o fulano faz, mas o pastor não sei o que faz, mas o irmão não sei o que lá faz, mas peraí, nós estamos vivendo outros tempos. Ele está subjugando a provisão de Deus e a presença de Deus. Deus era, Deus é e Deus sempre o será. Ele vai continuar sendo esse Deus maravilhoso. Ele vai continuar sendo esse Deus misericordioso. Mas para que isso aconteça, você precisa abrir o seu coração. Você precisa liberar o seu coração. Você precisa deixar com que a provisão do céu faça parte do seu organismo, da sua vida, né? Que você possa viver isso todo dia e possa preconizar, possa declarar, possa ministrar às pessoas através dessa provisão que você recebe. Que a sua boca possa falar do que o seu coração está cheio. Nós precisamos entender, né? Que lá em Marcos 8,13 fala isso. Fala sobre o fermento dos fariseus. Aquilo que entra para estragar, não para dar força. Aquilo que quando fermenta, estraga, apodrece, piora, não melhora. Não dá o crescimento que o Senhor dá. Não dá o fortalecimento que o Senhor dá. Então esse tempo é o tempo de você mudar as suas características, olhando para Deus, tirando os teus olhos do mundo e fixando a tua visão naquilo que o Senhor tem como provisão para a sua vida. Pode ser como na primeira, né, multiplicação de pão e peixe, na segunda, mas você precisa entender que Deus tem coisas tremendas para acrescentar na sua vida, que Deus tem coisas fantásticas para colocar na sua vida. A provisão dele é inacabável, só depende de você acreditar, se alimentar dessa provisão para que você tenha esta capacidade e essa condição de aonde você estiver, glorificar e bendizer o nome dele através de tudo que ele faz, através de tudo que ele realiza, tá bom? Que a provisão de Deus te alcance, que o poder de Deus se manifeste na sua vida todos os dias, em nome de Jesus.